especial para todo mundo, para vocês, um lugar com amplo visualização aqui, bom para o nosso Marrone editar os vídeos aqui, tudo legal. Estamos aqui hoje com o João Kerman. João Kerman é especialista em powerlift, treina powerlift. Vocês sabem o que é powerlift? O João vai explicar tudo para vocês, porque eu particularmente tenho muitas dúvidas, acho que o Hugo também tem, sim. O Brasil tem, Campinas tem, acho que todo mundo tem dúvida sobre powerlift. João, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Explica um pouco da sua trajetória, da sua vida, onde você é. Fica à vontade, fala o que você quiser. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Hugo. Fala aí, galera, tudo bem? Primeiramente, aí, me chamo João Kerman. Trabalho aí com tecnologia, não trabalho diretamente com powerlift, mas o powerlift acaba sendo a minha vida, minha rotina diária de treino e de convivência, prática de esporte, campeonato. E eu tô nessa empreitada de esporte de powerlift desde 2017, então nós estamos falando aí de mais de 5 anos. E olha que interessante, eu comecei no atletismo, eu corria 5.000 e 10.000. Caramba! E aí teve uma época que eu comecei a treinar triatlo, e quando eu vim para São Paulo, até para detalhe interessante na minha história, eu sou gaúcho, né? Não sou de São Paulo, então eu vim para São Paulo em 2011. Nessa época eu estava com uma ideia de treinar triatlo em São Paulo, porque eu cheguei em São Paulo e vi que era muito mais complexo em termos de rotina de treino. Aí com isso eu mudei e comecei só a treinar na academia normal, até chegou um momento que em 2016 eu procurei um personal e esse personal ele me apresentou o powerlift. Entendi. Isso aí foi em 2016 e em 2017 eu comecei a competir. Então desde 2016 eu pratico powerlifting em São Paulo. Então, lá no sul eu não conhecia, eu conhecia somente em São Paulo. Bacana, bacana. E como que você, bom, primeiramente, né? Marrone, pô, tem sua parte, Marrone, tá tudo vai etapa, né? Bom, queria agradecer primeiro o João, né? Obrigado pela presença aqui, obrigado por se dispor a vir aqui, né? Participar com a gente, né? Obrigado, Fabiano, né? Mais um dia aqui, mais um dia. ao meu lado aqui, né? Agradecer Deus por estar provendo o nosso programa aí diário também, né? Sem ele a gente vai para lugar nenhum. Exatamente, né? Isso aí é meio por nossa vida, é a nossa base, tendo Deus, o resto a gente vai para frente. Exatamente. Agradecer a todos os telespectadores que estão ao vivo, que estão acompanhando pelo TikTok, pelo Instagram e quem está acompanhando também pelo YouTube. Não deixar de agradecer nossos queridos patrocinadores, né? Aqui ó, na tela, o Que Sabor, né? Fabricante de produtos alimentícios, tem uma variedade enorme de produtos, tem a pimenta de pipoqueira, gente, vocês podem comprar ele fechado. Aquele delícia. tiozinho da esquina que tinha antes, aquele tio da escola, que não tem mais por perigo, não sei. Tiozinho, você vai lá, tiozinho molho de pimenta. É igualzinho o movimento do tiozinho da escola. Idêntico. Cara, tem pipoca. Você fala, tio, pode pegar mais molho? Pega, filho. Tem Não. mais molho que pipoca, né? Lembra? Fantástico. Rasgar o saquinho, né? Não, maravilhoso. Claro. Tem uma diversidade de produtos como farofa delas, nossa, eu como todo dia à noite. Farofa, chás, uma infinidade de coisas que o pessoal que tiver curiosidade, entra no site da Que Sabor, né? Tem uma variedade muito boa e em todos os mercados está disponível. Agradecer a Botica Artesanal, né? Farmácia de manipulação. E agradecer também nosso querido patrocinador de longa data já, né, Fábio? Nossa, esse aqui é especial, hein? O Zé, né? Do Falando em Cator comida, Sushi. alimentação. E aí assim, o Zé do Cator é um restaurante japonês que fica perto da Norte Sul, né, na Carlos Stevenson, e é uma variedade muito boa, você come super bem, você é super bem atendido, uma eficiência de pedido, uma rapidez no atendimento, uma atenção muito boa, eles ficam te perguntando o tempo todo, tá satisfeito, quer mais, então assim, quem quiser ser bem atendido, quem quiser comer super bem, quem quiser comer uma variedade muito boa e sair assim, bem satisfeito, o Katori Sushi é a melhor opção aqui de Campinas. Como o nosso amigo Zenão disse, procura o senhor José Carlos. José Carlos, tá bom? Procura o senhor José Carlos, você também será muito bem atendido. É uma pessoa excepcional. Já fiquei com vontade já, hein? Terá seu voucher, logo terá seu voucher. João, então fala pra mim assim, como você começou a treinar, né? E como que você começou a se interessar? Porque a gente sabe que quem pratica musculação, né, dentro de um treino de força, a gente sempre quer um pouquinho mais, tanto pelo ego, certo? Exato. Ou pela performance. Poxa, eu tô agachando com 40 cada lado, pô, o rapaz ele tá 45, cara, será que eu não consigo? E aí, lógico, hoje a gente sabe que em academias de rede é mais difícil ter um acompanhamento, você já estava com o personal, mas
A partir de que momento você começou a falar, cara, eu acho que eu consigo subir meu peso? Aí depois você, pô, eu acho que eu consigo ir mais. E aí você começou a falar, cara, eu acho que eu posso tentar ir um pouco além, né, do meu treino, porque o treino de musculação é uma coisa, o treino preparatório para um esporte é uma coisa, é uma contagem finita, e no powerlifting, pelo que eu já pude ver no teu vídeo, é bem diferente, é uma repetição, então assim, é bem diferente, o preparo é completamente diferente. Então conta um pouco pra gente como que você começou esse preparo mental principalmente, né? Perfeito. Só abrir uma aspas aí, você comentou que 40 quilos de cada lado, né? No powerlifting, o pensamento de qualquer atleta e também nas competições é sempre no total. Ou seja, é os 40 quilos de cada lado mais a barra. Entendi. Então quando pensa em 100 quilos, por exemplo, vai sempre ser 100 no total, não 25 de cada lado, certo. 50 de cada lado. No total sempre 100 quilos. Como é que eu me interessei assim, né? Então, pensando um pouquinho na minha trajetória de esportes, então eu pratico esporte desde os meus 18 anos, estou com 41 hoje, desde os 18 anos. Então, sempre gostei do desafio. Então, quando eu comecei no atletismo, o desafio era baixar o meu tempo. Então, eu corria 5 em tanto tempo, eu queria baixar, e esse era o meu desafio. Se eu corria 10, eu ia baixar. Isso eu sempre desafiei, sempre eu gostei bastante disso. Quando eu comecei a treinar o powerlifting, aí vem aquela máxima, né? Que acho que vale para nós aqui, que o ambiente nos molda. Sim. Então eu fui treinar num ambiente que era uma academia específica para powerlifting. Entendi. Então eu vi outras pessoas treinando. Então como eu parei de correr e eu queria ganhar massa muscular, eu percebi que o pessoal ia lá, fazia algum movimento, e o cara era extremamente forte. Caramba, às vezes tu olhava o biotipo assim, não era uma pessoa gigante, mas era muito forte. Certo. E isso me despertou um interesse muito grande. E aí foi onde eu comecei a fazer os movimentos de acordo, aprender a fazer agachamento, que é totalmente diferente do agachamento tradicional, a fazer um supino direito, a fazer um levantamento terra. E eu comecei a ver que isso estimula. Então a sensação que eu tinha lá do atletismo de diminuir o tempo, eu consegui encontrar no powerlifting na sensação de colocar mais peso. Então, com menos repetições. Então isso aí me motivou. Então isso é muito interessante porque todos nós aqui não sabemos a força que nós temos nas pernas e no braço. Porque às vezes nós imaginamos, não consigo fazer isso. Não, mas para uma RM, para uma força máxima, tu consegue fazer. Sim. Perfeito, bacana. E aí, João, o que muita gente pergunta. Só te interromper, grande Zé tá lá no. Ó, o Zé tá lá. Valeu, Zé. Abraço. Obrigado, Zé. 14 sensacional, Zé. Gente, falar um negócio que entre no Instagram do Zé Carlos, pessoal, ele tá fazendo uma rifa para ajudar da rifa lá, né? As crianças, o Dia das Crianças. Vou mandar depois o contato, vou deixar no meu Instagram, já tá no meu Instagram, vou colocar isso no Pod Físico. Gente, entra lá, não custa nada, R$5 o número, ajuda quem tá precisando, vai ter um sorteio da camisa da Ponte, para quem é Ponte Pretano, para quem não é, ganha e dá para quem é Ponte Pretano. Então, ou guarda lá no seu armário, faça o que quiser. O intuito da rifa é ajudar as crianças que estão precisando, né? Então, entra no Zé, entra no meu, no do Hugo compartilhou também, então ajuda aí, galera, não custa nada, R$5 aí não vai matar ninguém. Tá. Exatamente. Então, João, a gente quer saber, é o que todo mundo fala, qual a diferença do powerlift, do levantamento de peso, do levantamento olímpico, tem as modalidades diferentes, qual a diferença deles, cara? Legal. Quando fala levantamento de peso, a pessoa sempre acha que é o levantamento de peso olímpico porque é o que está na televisão, nas Olimpíadas. Então existe uma diferença entre levantamento de peso básico, que é o powerlifting, do que o levantamento de peso olímpico, que é o weightlifting. O levantamento de peso olímpico, ele é baseado em 2 movimentos apenas, que é o snatch e o clean jerk. No powerlifting, falando em inglês, é o squat, o bench press e o deadlift. Então é agachamento livre, supino reto e levantamento terra. No weightlifting é o arremesso e o arranco. Então essa é a diferença dos dois. Que é o arremesso é o snatch e o arranco é o... E aí qual seria a diferença entre o levantamento olímpico e o weightlifting? Nenhuma, é a mesma. Então o weightlifting é em inglês e o levantamento de peso olímpico é em português. Entendi. Essa é a diferença. Então assim, tem diferença, são esportes totalmente diferentes. É claro que a base também do weightlifting é muito squat back, então eles fazem muito agachamento, tanto front quanto back, que ajuda muito eles. Só que
pensando na dinâmica, no weightlifting, no levantamento de peso olímpico, eles têm uma combinação de força, potência e explosão. No powerlift é força e explosão. Entendi. É muito mais força bruta. Então é uma repetição também, os dois têm tudo uma repetição. Tudo uma repetição. Entendi. E isso aí é tudo, é a mesma confederação que modula esses esportes? Não. Também. São mundos totalmente diferentes. Então vamos começar pelo pilar inicial. Tem uma instituição hoje mundial chamada WADA, que praticamente ela organiza todos os esportes do mundo. Assim, né? Então as confederações, as federações internacionais são vinculadas ao WADA. Dentro da WADA existem os esportes olímpicos e os esportes não olímpicos. Os esportes olímpicos é o weightlifting, o boxe, o judô e entre outros, né? Até recentemente na última Olimpíada entrou o surf. Certo. Tá? Nos esportes não olímpicos entra o powerlift, tem pentágono, tem vários outros esportes que estão nessa categoria e eles que regulamentam. Depois tem as federações, então tem a Federação Internacional de Powerlifting e a Federação Internacional de Weightlifting. Embaixo das federações tem as confederações, que são os países. Então os Estados Unidos tem a confederação deles, o Brasil tem a confederação deles, que estão vinculadas à Federação Internacional. Dentro da confederação nacional tem vamos dizer assim, os estaduais, são as federações estaduais. E dentro das federações estaduais tem os times que estão vinculados à federação estadual. Tem os times setorizados, tipo os times do sul, time do norte. Exatamente. Então, por exemplo, tem o time de São Paulo, então tem o Campeonato Paulista, tem o Campeonato no Rio Grande do Sul, tem o Campeonato no Norte, na Bahia e assim por diante. Então tem os times dentro de cada estado. E você comentou comigo em off aí, fora do ar, que você está aumentando o número de inscritos dos campeonatos. Exatamente. Então, hoje são 400 inscritos no Campeonato Paulista. Isso. Vai Eu recebi essa notícia, né? Vai ter um Campeonato Paulista agora na cidade de Mogi das Cruzes. Então quem tem interesse nesse esporte, vai lá conhecer, bem interessante. São mais ou menos aí uns 4 a 5 dias de competição. Começa de categorias mais leves até mais pesadas. E nesse campeonato, especificamente, bateu o recorde em termos de inscritos. Foram mais de 400 inscritos na inscrição preliminar. Então, provavelmente, até a inscrição final, que deve acontecer agora no final de setembro, deve ter um número maior ou parecido. Isso representa que num campeonato estadual, claro que São Paulo é um pouco fora da curva, mas mesmo assim é bastante atleta, provavelmente o nacional vai bater aí 700, 800 ou 900 atletas. Caramba, e você vale classificatório pro brasileiro ou não é aberto isso aí no quarto? Hoje as classificatórias existem só para nível mundial, então sul-americano e campeonato internacional que é o mundial, né? E também, como dizer assim, as Olimpíadas dos esportes não olímpicos. Agora, para o brasileiro, não tem uma seletiva. Então, normalmente aquele atleta que compete no campeonato estadual, ele já tem vaga garantida para ir no campeonato nacional do próximo ano. Então, o campeonato nacional só permite atletas que entram dentro do campeonato estadual. Não importa a classificação. Não importa a classificação. Entendi. Você vai disputar agora. Exatamente. Vou participar desse campeonato. A minha categoria é na categoria Master, então já aproveitando um pouquinho, existe categorias. Existem categorias tanto de peso e de idade. Tem peso também. Tem peso também. Então, por exemplo, eu não tenho como competir. Qual que é o teu peso? 76. Então, eu não posso, eu estou com 100 quilos mais ou menos, que é até a categoria até 105 quilos. Eu não tenho como competir com a categoria dele. É diferente. Então, categoria masculinas. Elas é mais fraquinho. Não teoricamente. Por exemplo, eu pego meu treinador, ele é da categoria até 74 quilos. Hoje ele é provavelmente um dos recordistas nacional e também tem um vice-campeonato no supino mundial. Ele pega 245 de agachamento. Qual foi o teu máximo de agachamento? Meu, agachamento foi 90. 200 e quanto? 245. Longe, São 3 eu mais, cara. Então,
Essa métrica que tu usou o pessoal faz. Então, quem está a nível mundial no powerlift, o cara ele normalmente coloca 2 vezes ou 2 vezes e meia, 3 vezes o peso dele. Tem muito na internet, né? Quando tem exatamente os 3 do powerlifting. Bench press, você faz metade do seu peso corporal, você é considerado ruim. Se você faz uma vez, você já é condicionado. Uma vez e meia, você é bem treinado. Isso assim, bench press, aí depois tem o squat é bem mais alto. E o terra é absurdo. Para você ser considerado bom, você tem que ser 2 vezes e meia. É muito. É o que o cara faz, entendeu? Você perdeu quanto? Nós perdemos quanto no máximo? Disso, agachamento, eu fiz 212,5 no último campeonato. Pesando, naquele campeonato eu estava pesando 97,5 kg. Já deu 2 e pouquinho aí, né? Supino vai como? Supino eu fiz 125 no último campeonato. Cada lado? Não, no total. Na minha categoria, meu supino eu tenho mais deficiência, assim, que eu preciso cada vez melhorar mais. Só que é muito difícil fazer uma evolução de peso, né? Mesmo treinando com frequência e tudo mais. Já no levantamento de terra, no último campeonato estava previsto a fazer 265, mas pelo ritmo que eu estou de treino agora, eu estou projetando em torno de 285 a 290. Quase 300 quilos, velho. Tanto que essa meta aí de 300 quilos é uma meta que todo atleta pensa. Primeiro, seu primeiro 200 quilos. Já pula pra 100, velho? Aí depois o cara pensa nos 300. Pô, não pode nem 250, é 300 já. É porque o cara olha a barra, todo mundo já viu algum vídeo na internet, o cara olha a barra com um tamanho enorme. Então quando vai, por exemplo, num box de crossfit, a barra fica enorme assim, né? Então chama atenção. É aquela barra olímpica, né? A barra olímpica. Ela tem mais ou menos quanto? Uns 20? 20 quilos. 20 quilos, né? 20 quilos. Pô, cara, que legal, cara. Achei bem legal o esporte, né? Você começa a pegar um esporte assim em si, você vê que é uma coisa diferente, é uma coisa que você... Eu acho que é interessante, né, assim, só te interromper essa parte que hoje em dia, como eu falei, na academia todo mundo está tentando bater o seu recorde pessoal, né? O PR, todo mundo fala. Mas o que acontece? Às vezes o PR do cara, o cara vai fazer 2, 3 e no seu esporte é uma. Só que uma. Ontem tinha um rapaz lá na academia que eu estava estagiando e ele colocou 100 e poucos quilos. Ele fez de 4 a 6, entendeu? Só assim. Não, ele fez, aí ele falou, cara, você não dá me ajuda se eu trabalho? Mas ele descia 4 repetições de aula. Eu falei, cara, 4 repetições, você foi sozinho. Então, por exemplo, ele se fosse... Ele fazer um RM, ele fazia um mais. RM, ele daria muito mais. Talvez uns 15% a mais. 115, 120, né? Exatamente. Entendeu? Mas assim, é interessante. Só que o cara vai lá, acabou. Acabou o treino, vai embora, entendeu? Aí você vai perguntar, o campeonato não quer, você tem 3 chances ou não? Tem. Como é que é o campeonato dividido? Isso é legal. O campeonato, vamos dizer assim, eu programo, por exemplo, eu vou com a expectativa de fazer o meu máximo lá, que é 200 kg de agachamento. Só que eu não posso fazer a primeira pedida, então são 3 pedidas que tu tem. Então eles consideram sempre a mais pesada e descartam 2. Normalmente a primeira pedida coloca-se uma carga que tu vai conseguir validar. Então se eu pretendo chegar a 200 kg, então a minha primeira pedida talvez vai ser 180. Então a primeira pedida se errar, você queimou as outras ou não? Não, queimou a primeira, tu tem a segunda chance. Tem chance então. Se queimou a segunda chance, tem a terceira chance. Achei não, eu cheguei com carga menor porque para você não invalidar a sua participação. Não, é uma estratégia de evolução de peso. Entendi. Então, mas como é que o cara chega no campeonato e do nada ele faz 180 kg de agachamento? Não, existe um backstage, ou seja, existe uma área de aquecimento onde os atletas se preparam lá para poder chegar no tablado, que é como é chamada a arena de conversão, e poder fazer a carga que ele está almejando. Então existe toda uma preparação antecipada, que normalmente o atleta segue no mesmo ritmo que ele tem em treino. Então, por exemplo, se eu quero chegar com 180 a minha saída, minha primeira pedida, provavelmente eu vou chegar na área de aquecimento a 170 kg de agachamento. Entendi. Entendeu? Então, não dá uma exaustão em você para você chegar? Não, porque daí na estratégia do aquecimento funciona assim. Vamos pensar de modo geral. Tu começa com a barra, 20 kg, depois tu faz uma com 70 kg, depois tu já pula para... Até mesmo para evitar lesão, para o frio, né? Exatamente. Depois tu pula já para 110, 120,
Daí tu começa a fazer só movimento símbolo, ou seja, só um movimento. Depois tu vai para 150, 160 e 170. Ponto. Então normalmente faz a 4 a 5 levantamentos na área de aquecimento. E como é que funciona, por exemplo, essa questão do tempo, né? Por exemplo, Fabiano tá lá, ele tá no palco. Você tá lá atrás. Fabiano tá lá, ergueu 300 quilos, depois É. você. Aí o João tá lá no backstage. E eu também tô no backstage. Como é que vocês fazem mais ou menos o cálculo? Assim, ó, Fabiano tá lá, porque vocês têm um tempo, né? Sei lá, 45 segundos, eu acho, dentro lá do palco. Não, dá menos de um minuto. Menos de um, né? Então assim, Fabiano tá lá, fez aquela cera, fez aquela, né, concentração mental para ele entrar no seu gritão. E fez. Sucesso ou não, mas você não tem que ficar olhando o que ele está fazendo. Você está lá aquecendo. Como é que é? Você tem um tempo, você fala, cara, você tem uma tela lá que você vê ele executando. Pô, ele executou, então beleza, vou fazer uma aqui e relaxa. Ou vocês não olham e tipo, faz as cegas, faz para tipo, entrar sem ver, porque senão entra todo a questão mental. Essa é uma grande dúvida, porque às vezes o cara pensa que num esporte de levantamento de peso é uma bagunça na hora de fazer a sequência dos movimentos. Então, pegando um paralelo com o futebol, tem um livro de regras, que vai dizer lá que tem que ser um campo, um tamanho, tal medida, tem que ter os 3 árbitros, o atleta tem que estar com caneleira, tem que estar com meia. No powerlift também tem um livro de regras. E nesse livro de regras tem toda a dinâmica de uma competição. Então, normalmente, um flight, que é, vamos dizer assim, uma competição, ela tem normalmente 2 rounds. Cada round, ela tem 14 atletas por round. Entendi. Então, a partir do momento que eu fiz o movimento, terminei a execução do meu movimento, eu vou sair da barra, eu tenho 1 minuto para entregar minha próxima medida para o corpo de árbitros. Então, o próximo atleta já sabe que ele vai ser o cara da sequência. Então, normalmente, o que manda em termos de ordem de atleta é quanto peso tem na barra. Então, por exemplo, aqui nós 3. Você colocou 180, você colocou 190, eu coloquei 200. Qual que vai ser o primeiro a entrar? Vai ser ele. Então, ele fez o movimento e vai ter 1 minuto para depois ele entrar. E assim por diante. Então, existe toda uma sequência que, normalmente, por round, por levantamento, dá em torno de 7 a 10 minutos de descanso lá atrás, esperando o próximo movimento. Entendi. Interessante, porque é o que você perguntou, exaustão. Exatamente. E aí é um ponto interessante, porque na academia, tu deve perceber isso, na academia, normalmente o cara vai lá, quanto tempo de descanso? Planeja em 30, 40 segundos, ou um tempo maior, se tu for colocar uma carga maior. Já no powerlift, como é normalmente uma exaustão em termos de 2, 3 ou uma repetição, tu calcula normalmente ali de 3 a 5 minutos. Então isso vai de cada atleta, porque quando tu faz um movimento, quando tu sai da barra, tu tá com metabolismo acelerado, tá fadigado já, então tu tem que ter um tempo de recuperação, e esse tempo é mais ou menos de 3 a 5 minutos. E você começa pelo que você mais gosta ou não? Você fez supino, vai lá, faz o terra e depois faz o agachamento? Não, tem a regra que é a ordem. Agachamento, Perfeito. supino e terra. Então se o cara pensar na dinâmica, primeiro eu vou fazer o quadríceps, vou fazer agachamento. Depois eu vou fazer só o braço, que é o supino, né? E o peito. E por último eu vou fazer o levantamento de terra. Então normalmente uma competição de powerlift ela demora. E os resultados, desculpa cortar, o resultado depende dos 3 fatores. Os 3 fatores. Não tem um campeão de agachamento do campeonato, tem que fazer os 3 bem para você progredir na competição. A nível mundial, no campeonato mundial, existe medalha por levantamento. Então o melhor supino, o melhor agachamento, o melhor terra, os 3 primeiros. Ouro, prata e bronze. E também o melhor total, que é o somatório dos 3. Aqui no Brasil, é só o somatório. Tá? Então, dentro da categoria de peso e de idade, quem é que colocou mais peso no total? Daí é o campeão. E o segundo colocado, o terceiro colocado, e assim por diante. Legal, cara. Então, é essa a divisão. Voltando um pouquinho nas categorias, que eu não terminei a resposta, que acho legal o pessoal entender, o powerlifting não é um esporte só para quem está começando um esporte ou para quem já está no auge da idade. Não, é para todas as idades. Por que eu falo isso?
pode ser um adolescente e também pode ser um senhor, um idoso. Tanto que nós temos alguns exemplos na federação que nós competimos hoje, que ele tem 78 anos, está na Master 4 e ele compete, é recordista mundial de supino, o seu Claudio. Então as categorias elas começam de, por exemplo, de... Seu Claudio faz quanto? Quanto seu Claudio faz? Faz 132 de supino. Não é você, pô. 78 anos, velho. Então, o cara treina pra isso, pô. É só flaninho, treino fofo. A categoria sub-júnior vai até os 18 anos, sub-júnior. Dos 18 aos 25 é a categoria júnior. De 25 até 39 anos é a categoria Open, que é a principal. Depois começa a Master 1, que é de 40 a 49, Master 2 de 50 a 59, Master 3 de 60 a 69 e depois Master 4 acima de 70. Vou esperar passar de 50 e vou... Você não consegue, cara. Fabiano, tiver que fazer um exercício, esperar 3 minutos, acho que ele morre, velho. Acho que ele surge. Ele é afoito? Né? Não, porque ó, é muito. Eu não consegue ficar parado, cara. Né? Pra quem conhece o Fabiano, sabe como que o Fabiano é meio agitado. Então aqui pra ver, na sala não para lá, né? Tô lá pra você ver, eu não paro na sala. Ele fica lá pra dentro, eu vou colocar uns agulhas nele, vai dar um pouquinho, vou dar um rolê. É, entendeu? Só que tem uma atleta, ela é da Islands Virgin, que é é dos Estados Unidos lá. Ela tem o hábito de, no intervalo da competição, do movimento que ela já fez, ela pega e fica lendo um livro. Ela fica lendo um livro, bota o fonezinho dela aqui e ela fica lendo um livro. É muita concentração. E ela fica concentrada nisso. Então quando eu estava em São Paulo, eu treinava numa academia lá, e aí eu e minha esposa decidimos ler um livro juntos. Esse livro é bem interessante, tá? Pirâmide da Sabedoria, quem quiser ler, acho que é interessante. E aí eu decidi, não, já que é um livro mais fácil de leitura, vai ser uma leitura mais rápida, assim, eu vou ler na academia. Então na hora que eu estava no intervalo, eu... Na academia você foi no intervalo igual também. Sim, eu faço 3 minutos. Por isso que eu tinha esse lugar que ele chegou lá em Rede, porque você tem um lugar que eu posso treinar peso olímpico, coisa, eu falei, porque na academia ele atrapalha a galera, por isso que ele falou. Eu não entendi o lance. Ele tem que ficar parado na barra, esperando. Esse é um grande problema para quem treina powerlifting para competição, assim. É onde tu vai treinar. Por quê? Normalmente nas academias tradicionais, normalmente não tem uma barra olímpica e não tem um peso olímpico. Sem contar, não tem um rack apropriado para agachamento, não tem um rack apropriado para supino e não tem um espaço para fazer levantamento de terra. Então, quando eu cheguei em Vinhedo, que é o que o Fabiano estava comentando, eu disse, onde é que eu vou treinar? Aí eu procurei alguns lugares, normalmente por sinergia de esporte, o crossfit, um box de crossfit dá para um atleta treinar, só que eles normalmente têm aulas coletivas, né? Sim. Então acaba atrapalhando a aula deles. E aí eu acabei conhecendo um powerlifter também em Vinhedo, que ele tinha um estúdio. E eu treinei um bom tempo com ele, mas hoje eu montei um centro de treinamento em casa. Então eu tenho uma gaiola, tenho os pesos olímpicos, tenho as barras olímpicas, então hoje eu tenho toda a minha rotina de treino com a minha esposa em casa. Isso que eu ia falar, a esposa dele é personal dele, velho. Então, Quem que vai ajudar a levantar o peso? então, travou no supino e aí? Mas agora tem, agora a modernidade é Tem muito legal. Não, o supino, não sei se dentro como que é a trava para você, você vê aqui, travou no supino, tem um botão no pé, o banco desce, e aqui tem uma trava, tipo o rack mesmo. Então, você desce, travou, você sai para frente, cai, a barra ficou aqui. Aí você desce, supino aqui, travou, você abaixa, o banco desce. Isso é muito Nutella. Entendeu? Mas normalmente tem que ter uma estabilidade, para ter uma melhor dinâmica. Então tem algumas regras, como eu falei para vocês, tem um livro de regras, né? No livro de regras fala como é que deve ser o levantamento de agachamento, quais são as regras para ele, quais são as regras para o supino e quais são as regras para o levantamento de terra. Então eu vou falar para vocês... Qual é que eu vou fazer, velho? Porque é bem diferente do que o pessoal está acostumado a fazer em academia. Então vamos pegar o agachamento. O agachamento, a primeira regra é que a mão aqui da barra tem que estar toda fechada no agachamento. Ela não pode estar aberta assim, ela tem que estar toda fechada. Não pode estar aquele agachamento migué que a gente faz, a gente só encaixa o braço assim, está toda fechada a mão ali, tá? Outro aspecto, a barra, ela tem que estar nas costas e o corpo ele não pode estar deitado assim, ele tem que estar mais na vertical.
Outra coisa, os joelhos têm que estar esticados. Então o joelho não pode... Você sai. Isso, sacou a barra, caminhou para trás, joelho esticado. Certo. Aí o árbitro vai mandar começar a fazer o movimento. Aí então lá, squat, a gente vai agachar. Quando ele agacha, o que acontece? A parte do quadril aqui, a inserção do quadril, ela tem que passar da linha dos 90 graus do joelho. Então, está o joelho, ela tem que passar assim. Ó. Se ela estiver assim ou mais alto, o movimento é inválido. Então, ela tem que estar mais baixo que a linha do joelho. Depois ele sobe e ele para e estica o joelho. Então, ele finalizou o movimento esticando o joelho. Daí o árbitro vai dizer, guarda. Essa é a regra básica. Se na hora da execução do movimento ele subiu meio torto e deu um entendimento que a barra retrocedeu em qualquer ângulo, ela retrocedeu, o movimento é inválido também. Então você tem que descer, correto, passar a linha dos 90 graus, subir, parar com o joelho esticado e aí o árbitro vai mandar guardar. Então imagina fazendo uma RM. Normalmente Você não pode errar, né? não pode errar. E não pode, por exemplo, o que acontece muito, eu vejo como fisioterapeuta e agora dentro da academia eu vejo Isso é bem que interessante. eu né? faço. É. Eu agacho, meu quadril joga um pouco para a esquerda, eu não consigo corrigir. Na verdade, se eu tivesse alguém para me corrigir seria mais fácil, mas eu sozinho não consigo corrigir. Eu sei, é fraqueza ou do glúteo, Sim, peito, falta de mobilidade, é isso, só que eu Não, olho. Literalmente não. Mas eu vejo que dá uma. Mas assim, a barra não entorta, mas eu não consigo corrigir isso. Isso daí seria inválido ou não? Não, isso é válido. É Mas válido. é só retroceder. Tá. Então essa biodinâmica do Pelo atleta, que eu entendi, a extensão total do joelho na saída, desceu, passou dos 90 um pouco, você estabiliza e sobe. exatamente, e aí esticou o joelho de A uma mão é aberta. É nada normal aqui, né? E tem que acompanhar o árbitro, não adianta chegar lá e agachar por conta e subir por Ah, tem conta. o tempo dele. É. Ele vai aqui. Ele para aqui, ó, lá na tua frente, squat, ele fica olhando, aí subiu, back, guarda. Imagina, você tá lá morrendo, o cara fica lá enrolando pra te falar você subir, velho. Tipo aquele staff, sabe? Tipo, o cara vai Não, fazer mas assim. se o cara não gostar, Ele o cara não gostar do você, ele pega você, exatamente. velho. Porque 2, 3 segundos já muda. Completamente. Eu vou falar do supino agora, porque daí depois que eu fizer o terra também, nós entramos num aspecto que é legal a galera saber, porque deve ter visto vários vídeos na internet sobre questão de segurança nesses movimentos. O que é o supino? O supino tem umas regras mais delicadas. Então, regra geral, cabeça, escápula e glúteo 100% no banco, apoiado no banco. Pés totalmente chapados no banco. Ah, no banco. No banco. Desculpa, no chão. Não pode fazer igual que ele fazia antigamente, para erguer as pernas. Não, é 100% chapado no chão. As mãos também, fechando a barra, tá bom? Cotovelo esticado, Ah, pra você sair também? para sair também, esticado. Quebra, né? E aí tem o comando do árbitro. Então tu sacou a barra, Imagina, velho. parou aqui, Já desistiu, velho. ó. Aí ele disse, ó, começa, que é o start. Aí tu desceu. Parou no peito, ou seja, só encostou aqui no peito, ele vai dar 1 segundo e ele vai dizer, press, ele vai subir. Pô. Aí vai parar aqui, Aí e aí ele vai dizer guarda. Esse é um E tem mais um da detalhe. força excêntrica, mano. Exato. Sim, o conselho do Matheus. É isso aí. Usar Tem que o ter que um pouco da excêntrica e a concêntrica. Nos dois movimentos. Sim, sim. Então não adianta descer muito lento também, porque tu queima muito. Mas também não adianta despencar. Tem que ter um movimento controlado. Porque tem que chegar aqui no peito e parar. Depois Isso é o foda. Então quem parar. Mas aí. Você sai depois, Não, velho. mas aí que entra, Fábio, a questão da especificidade do que ele treina. O treino dele é isso. Ele não faz 3 repetições, ele faz uma. Exatamente. Só que daí tem variações. Então, por exemplo, eu treino muito supino com pausa. Supino com pausa. Eu treino muito supino meia pausa, que é aqui em cima, sem encostar. Muito supino que é mais alto, que tu coloca mais força, que chama-se board press. Então, tu para uma madeirinha aqui em cima e sobe. Então, tem vários estímulos para que doutrine a parte neural a fazer o movimento de maneira correta. Sim, interessante Isso, supino acho que é bom. Pra mim é ser o mais fraco. E do levantamento terra agora, que é o mais bruto em termos de dinâmica de movimento. O levantamento terra não é simplesmente chegar lá e levantar o peso. Não é. Primeira regra. Tu
pode fazer o movimento sem o árbitro mandar. Então isso é bom. Quando chega lá, se posicionou e faz o movimento. Ele não tem que. Ele só vai ter um movimento para tu baixar. Então quando ele mandar baixar, tu não pode simplesmente abrir a mão de cima e despencar a barra. Não, você tem que acompanhar a barra até embaixo. Essa é a regra básica. Depois, qual que é a outra regra? A barra tem que estar sempre subindo. Então quando está levantando o movimento, ela tem que estar sempre subindo. Se em algum momento ela retrocedeu e subiu de novo, já perdeu o movimento. Tem que estar 100% subindo. Outra coisa, não sei se você já percebeu, às vezes a pessoa está... Tem luzinha assim para falar que foi Tem. bom? Tem três árbitros, né? Da luzinha é bom, né? Você ganhou, velho. Tem 3 árbitros. O central e os 2 laterais. Cada um deles fica com um controlezinho remoto aqui e fica dando um movimento válido ou inválido. Ou não valeu o movimento. E aí, 2 brancos, movimento válido. 3 brancos, movimento válido. 2 vermelhas, movimento inválido. Ou 3 vermelhas, inválido também. Tem que dar sempre o número a mais que você fez. Exatamente. Então, é a critério dos árbitros. Então, não adianta chegar lá e fazer força. Então, se o árbitro lateral viu subindo aqui, ó, nós somos os 3 árbitros. Eu vi que subiu, só que do meu lado aqui retrocedeu um pouquinho e esse cara viu que estava contínuo, eu vou dar vermelho, eu vou dar vermelho. Mas o retrocedeu que você fala é tipo assim, Você subiu, puxou e voltou um pouco. Isso aí já não pode. Isso daqui, por exemplo, já é inválido. Por exemplo, subiu aqui E retrocedeu. A subida é constante. Você não Tem que pode ser constante. Tem que ser constante. Entendi. Então isso é muito importante porque às vezes o cara acha, não, é só fazer força e levantar, não, mas aí o cara fica puxando a barra assim, não vale. Ou senão, como o pessoal fala, que é o encoxar. O que é o encoxar? Traz até o joelho aqui, depois vai dobrando o joelho e vai trazendo. A barra também não pode. Tem que estar sempre com o joelho esticado na finalização do movimento. Entendi. Outra regra, a barra, o atleta está aqui, né? Então o atleta subiu, parou aqui. Ele não pode parar assim, ó, com a linha dos ombros na frente da barra. Tem que ser sempre atrás da barra. Então essa linha do Por isso que aí, quando eu vi um vídeo que você faz, levanta, E joga para. lá para trás, para. E aí depois volta, exatamente. Então essa é a regra do padrão supino. E por que eu falo que tem que saber competir na regra? Porque se você vai treinar numa academia normal, e tu não treinar na regra, quando vai chegar na competição, não vai bem, né? E outra coisa, em academia, quando vai treinar, tem que pensar bastante em segurança. Por quê? Agachamento. Trava de segurança, supino, trava de segurança, levantamento de terra, você vai fazer uma força máxima, devido à apneia que a pessoa faz, às vezes pode faltar um pouco de... Vai cair pressão, velho. Ela vai cair a pressão e ela vai desmaiar. Então tem até alguns vídeos na internet aí... Cara, por que parece que os aparelhos da academia lá tem barra de segurança, velho. Todas. Mas o Ômega tem. Ele fez a gaiola do agachamento, tem a barra superior, quando o cara vai parar, até onde ele abaixar, aí a barra bate e o cara sobe. Ele fez uma barra paralela, entendeu? E no supino também. No supino tem aqui a barra, então você bateu nela, você regula a altura que você quer, você bate e volta. Isso é legal. Eu já tive 2 experiências de falhar. Uma vez eu falhei com 152 kg de agachamento. Então eu agachei, fui fazer um treino que era 5 de 5. Então 5 séries de 5 repetições cada. Na última da última, eu falhei. Daí eu olhei para o espelho, desequilibrei, só que eu fui negligente, eu deixei a barra de segurança baixa. Então naquela oportunidade eu acabei machucando o flexor do quadril e o tornozelo. Eu tive que jogar para trás e a perna foi para trás também. Você seguiu por a barra. A trava de segurança. Eu botei ela muito baixa. Entendi. É aquela questão da confiança, né? Então, respeite o peso, respeite a trava de segurança sempre. Não treine, não seja negligente. Um outro aspecto, no supino, acho que eu dava com 110. Eu fiz acho que para 3. Na terceira aqui, não consegui ir. Eu peguei e baixei e soltei na trava. A guria que estava na academia, que não conhecia o esporte, ela ficou apavorada. Tá tudo bem? Tá tranquilo. Mas tem que treinar com trava de segurança. Assusta a galera. Porque você O cara joga uns pezinhos fora assim, cara. Pezinho, aquelas anilhas de 20 né, no chão, fazendo barulho. Mas é interessante, né, essa parte do esporte diferente. Né? Eu acho que, na minha concepção, como as duas visões, né? Periodizar é muito difícil. Sim. Porque a questão de periodização é assim, se aquela semana você trabalha, isso não é o teu hobby. Aquela semana, e aí? Exatamente. O Fabiano às vezes me cobra, e aí, tá postado? Cara, tem dia
Cara, à noite, tipo ontem, cara, cheguei à noite, putz, sorte que eu tive programado pra fazer as coisas um pouco mais cedo. Sorte que eu sou um cara legal, não mando você embora. Mas assim, tem semana que, cara, vai correndo o dia a dia e eu chego à noite e falo, cara, eu esqueci. Teve um dia que eu fiz que é a chamada da semana passada, sei lá. Em cima da hora. É, eu fiz em cima da hora e pô, você não colocou o horário. Eu falei, ah, cara, esqueci. Qual dele você não pôs lá? Então foi o seu, entendeu? Eu postei à noite, aí eu fui dormir. Aí falou, cara, você não colocou o horário, entendeu? E às vezes acontece isso, por conta da correria. E aí assim, a cabeça não, né, vai dormir mais tarde, tudo. Só que nosso dia a dia, beleza, eu vou trabalhar. Eu não vou treinar, não vou fazer. Sim. Nem ontem eu fui dormir tarde, ontem especificamente eu dormi mais tarde. Hoje eu já tô mais lento do que eu já sou. Cara, se eu fosse treinar hoje, que nem pelo esporte, talvez hoje nem ia valer a pena, entendeu? Eu ia fazer um treino mais migué, entendeu? Porque é só para cumprir a tabela, mas ia estragar todo o planejamento, né? Exato. Como que você tem que chegar? Em outubro a competição? Você não pode falhar muitos treinos, né? Exato. Então, esse é um ponto, né? Quando eu passo na fisioterapia com algum tipo de lesão, normalmente tem que parar. Ou vai no médico que não é do esporte, ele vai dizer que tem que parar. Porque é o mais interessante para a pessoa, por questão de saúde. Mas um atleta, se for olhar, normalmente não vai parar. Ele vai diminuir a carga, mas vai continuar treinando. Então, quando você falou a questão da periodização, realmente é um treino diferente de hipertrofia normal. Sim. Porque tu estipula um objetivo, normalmente esse objetivo é de 2 meses e meio a 3. Então tu começa uma periodização com com mais ou menos 3 meses de antecedência, para que você chegue no campeonato e tu consiga atingir aquele objetivo. Então, normalmente o atleta vai lá e já sabe qual que é a carga que ele fez na última competição. Então, por exemplo, eu fiz 212 de agachamento. Então, provavelmente o meu treinador agora está fazendo uma periodização em cima de 215. Entendi. Então, ele vai fazendo as porcentagens em cima dessa carga de 215. Então, tem vezes que eu treino com 65%, tem vezes que eu treino com 70%, tem vezes que eu treino com 80%, 90%. Nunca chegando a 100% da carga. E levando em consideração sempre o atleta. Então, normalmente, como eu treino remoto, normalmente o meu último movimento eu envio para o treinador, para ele ver se eu estou fadigado ou não. E também eu vou dando feedback para ele ter um acompanhamento. Ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Porque isso é importante. Você falou um negócio interessante, você chega a 90% da carga, certo? Certo. O 100% é no campeonato. Só no campeonato. Então o cara chega sabendo que ele vai fazer aquilo. Mas é que aí entra aquela... O rapaz fala muito isso quando ele treina esse cara do agachamento. Cara, eu vou guardar, vou deixar um pouco de reserva. Exatamente isso. O cara faz 4, ele aguentaria mais 2 para bater 6. Mas ele fala, não, vou deixar de reserva. Vou aumentar a carga. Isso. E aí o 100% do João, de todos os outros atletas, provavelmente é isso. 90. É tipo maratona, o cara não faz 42. Ele chega no máximo a 32. Entendeu? Mas ele chega e ele aguenta, mais ou menos. Ele vai na cara e na coragem, mas mentalmente ele tá mais preparado. Pô, se 90% eu chego e levanto 100 e pouco, né? Pô, para bater 200 acho que eu consigo. Então já vai mais confiante. Né? E essa constância no treino, ela é importantíssima. Por quê? Se tu não tem a constância, teu resultado lá na frente vai ser errado. Então tem que ter a disciplina. O treinador mandou fazer essa semana, por exemplo, somente agachamento, nenhum acessório, faz somente agachamento, não faz nenhum acessório. Ah não, ele mandou fazer acessório, como búlgaro, levantamento pélvico, outros exercícios que é como um acessório, tem que fazer, porque senão não dá resultado. Tu tem que realmente seguir a planilha. E não somente isso, tá? É um conjunto. O descanso também faz parte do treino. A fisioterapia faz parte do treino. Que é uma fisioterapia mais desportiva e regenerativa. É, o recover, faz recover. É, o recover. E a alimentação faz total diferença. E eu cuido muito disso, porque quando eu comecei em 2016, como eu comentei com vocês, eu estava nem aí com a alimentação. Você fez atletismo, provavelmente é tijolo, né, velho? Não, eu consigo. Porque mudou em Meu pace tá bom, né? Aguento mesmo. Se eu comer arroz, comer feijão, comer batata, tanto faz, né? Vou correr igual. Só que daí eu comecei a treinar do powerlifting e eu vi que o peso não estava evoluindo. Quando eu entrei com um trabalho específico, com uma nutrição voltada para força, eu percebi a diferença. Aumentou tipo assim, ó, 30% do meu ganho de força no esporte em si. Por quê? É energia, né?
Então a combinação da proteína com carboidrato no horário adequado representa na questão do treino. Dormir também é importante, né? Dormir também é Sono importante. recupera muito. Principalmente programando tudo, né? Que Exato. é para você, apesar disso não se considerar, não, né? Não me entenda mal, assim como um atleta, você não vive especificamente disso, mas você vive uma rotina de atleta. Eu tenho que dormir. Pô, tô sem sono, não interessa, cara. Tem que acordar cedo, mas tem que treinar. Amanhã meu treino é tal hora, cara. Você Ele é treina assim. de manhã? A minha rotina hoje, para eu encaixar na minha rotina pessoal, eu coloco o treino pela manhã. Não é os melhores horários, porque pensando, se você deve saber melhor que eu, em termos de dinâmica, é meio das 11 às 4 horas da tarde é o melhor horário para treinar. Mas eu não consigo fazer. É mesmo porque assim, por exemplo, das duas é o horário que quando eu consigo treinar é o melhor horário. Porque almocei meio-dia, cara, 2 horas eu tô Tá com no mínimo 2 refeições. Não, e aí a energia tá lá em cima, cara. O horário também ajuda, também, né? Não tô tão cansado, não tô com sono. O que eu faço, tá? Então, para eu poder conseguir treinar pela manhã, o horário que eu treino, que é 6 horas, eu acordo cedo, mas eu vou dormir cedo. Então, 9 horas, 9 e meia, 10 horas no máximo eu tô dormindo. Então, eu durmo ali entre 7 e 7 horas e meia toda noite, descanso bem e eu me alimento bem, que até 6 horas, 6 e meia, 7 horas no máximo a janta pronta. Entendi. Aí antes do treino, eu tenho um pré-treino, que normalmente é baseado em carboidrato e proteína, para poder ter energia para treinar. Tem até atleta que usa, por exemplo, esse pré-treino. Eu não sou muito do pré-treino, então eu evito. Mas eu uso alguns fisioterápicos que ajudam para reposição aí, tipo... Tem teste de doping? Tem. Esse tipo de esporte? Porque a tendência é Cara, Por que tem teste de doping? Essa é uma pergunta interessante. Da mesma forma que são esportes não olímpicos e olímpicos, estão vinculados ao WADA. E é o WADA que regulamenta isso no mundo. Entendi. Então, se o atleta tem a ambição de talvez participar do esporte olímpico e a federação quer participar da parte da Olimpíadas, tem que seguir as regras corretas. Então, tem todo um sistema de testagem dos atletas correspondente à questão de doping. Ah, mas tem uns carinhas que fogem da regra, né? Isso Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. O atletismo, não sei se você se lembra, que aquele... O americano, né? Não, o atletismo brasileiro, não. Teve uma galera que caiu por causa de EPOC. O que é EPOC? EPOC era epóxia, alguma coisa, assim, para aumentar a quantidade de hemoglobina, aumentar a captação de oxigênio. Então o cara tinha uma reserva maior, o cara respirava melhor e não cansava tanto. O professor da minha pós-graduação, ele falou o seguinte, ele foi fisioterapeuta dentro, ele falou assim, cara, existe doping. O problema é o cara fazer toda a programação e dar o azar de pegar a testagem um pouco antes. Mas são 2 tipos de testagem, tá? Quando o cara está no nível mundial, além de ser testado na competição, ou seja, no dia da competição, depois que ele fez os movimentos, Xixi não ó, vamos lá, sangue ou xixi, né? Também tem a testagem fora de competição, que é onde mais acontece. Que é onde pega, né? É onde pega. Então o cara tem que informar lá para o WADA onde é que o cara mora, onde é que o cara treina, e se o cara vai viajar tem que informar também o local do treino que vai treinar. E aí vai chegar lá alguém, cadê o João Kerman aí? Vamos fazer uma testagem. A Daiane do Santos foi pega assim. Exatamente. Ela estava no Pinheiros, estava fora de competição, acho que tinha operado o joelho, alguma coisa, e bateram na porta lá, vamos fazer o teste? Caiu, né? Acabou fazendo. Entendeu? Então assim, existe, a gente sabe, né? Dentro de quase todos os outros esportes, mas aí existe toda a engenharia, saber qual que quem vai fazer o momento de fazer, o momento de não fazer. E não é necessariamente só ergogênicos, né? A testosterona em si. Sei lá, eu lembro que o professor falou na eu vejo que é mais a recuperação. Então tem aquele documentário que tem, o Ícaro, que fala sobre o ciclo olímpico da Rússia, né? E aí pega aquele atleta que pegou o atleta do ciclismo, ele fez uma época sem tomar e depois ele tomou. E a principal diferença dele estava na recuperação. Então ele treinava forte, se recuperava mais rápido, no dia ele estava pronto de novo. No powerlift é isso, imagina, tu fadigou, o músculo ficou estressado, tu tá usando algum tipo de hormônio, né? tu vai com certeza ter uma recuperação muito mais rápida. Você falou, o doping não necessariamente é doping ergogênico. Você viu da bike pro ciclismo, o cara fez um motorzinho na bicicleta dele, quem foi? Foi o Armstrong, né?
Armstrong, acho que parece. O Armstrong, ele colocou dentro da catraca, tinha um negócio que ajudava ele a render mais, cara. Né? Ele disparava lá e aí dava um sprint. Entendeu? Isso acontece no powerlift também, sabia? Então, por exemplo, sabe aquelas faixas que vocês usam na fisioterapia? Na competição eu não posso usar nenhuma faixa. Kinésio? Aquelas faixas para, tipo, tensionar o músculo, Sim, aquela, sim. que é a norma que aparece com o pessoal do weightlift, não pode, no powerlift não pode. Ah, é? Não pode, nenhuma faixa. Né? Então, tem material específico para agachamento, tem material específico para supino, para levantamento de terra, e também tem um outro powerlift que acho que é interessante nós comentarmos aqui para a galera, que é o powerlift equipado, que usa um material específico. Eu trouxe aqui, posso mostrar para vocês? Pode. Você faz o sem equipamento. Sem equipamento, que o pessoal chama de powerlift raw, que é R-A-O, R-A-W, né? Então, esse aqui é a joelheira, ó. Pessoal ver. Essa joelheira, ela é de neoprene e ela... O jogador de futebol vai ver e fala que é cocheira. E coloca no joelho. Então, normalmente fica isso aqui abaixo da patela e isso aqui mais tensiona o quadríceps. Isso aqui abaixo da patela, é. E tensiona mais o quadríceps. Então, essa joelheira aqui é permitido usar. A nossa tela tá... É o equipado. Esse aqui é o raw. Então, esse aqui pode... Esse é o raw. Bacana. Esse é o raw. Depois tem a munhequeira. Então, aqui é uma munhequeira. Então, essa aqui é uma munhequeira grande. Munhequeira pode ser usada no raw ou não? No raw, nos dois. Mas a munhequeira, você disse, pode usar em todo o movimento. Todo movimento. No Terra. supino, nos três pode usar. Então, ela também é um material elástico. Ó. E por que o pessoal usa? Porque no agachamento, o pessoal faz muito o conceito de barra baixa, ou seja, low bar, né? E aí a carga vai muito em cima do punho. E no supino também tem uma técnica que trava aqui, ó, assim, ó, então vai muito em cima. Nossa, dá lesão pra caramba ali. Até que não tem muita lesão. É mais a lesão no ombro e também algumas coisas no peito. E aí tem o cinto e a sapatilha. Então a sapatilha de agachamento, ó. Uma sapatilha de agachamento Ela é mais alta, velho. Ela é mais alta. Isso ela permite que dê a altura dos 90 graus mais rápido. Então fica uma dinâmica e o pé fica 100% estabilizado no chão. É igual. Deixa eu ver o celular, velho. Pega aí pra gente ver. É doping, pô, tá vendo? Tá ajudando o cara aí, ó. Duro, cara. É duro. E esse aí o pessoal também usa no weightlifting, então que é muito parecido. Esse é igual ao do CrossFit ou não? Não, esse é diferente. Porque esse aí não dá pra fazer corrida, não dá pra fazer salto. O pessoal usa, mas não é interessante. Esse aí eu uso só pra agachamento. Isso aqui eu vou mandar uma sapatada em alguém, literalmente isso aqui é bom, velho. Bem rígido, Se né? ele tá em alguém, machuca. É, bacana isso aí. E aí tem o cinto. Ah, esse aqui é top, né? Esse eu vi antes, ó. O cinto ele tem uma Não é espessura. aquele cintinho de academia que o nego coloca lá, eu vou fazer agachamento. Olha o fivela disso aqui, gente. Ele é de couro, Cinturão ele tem uma de couro, espessura mano. de 10 milímetros. Você tá doido, tem um E aí a cinto. medida depende também. E aí tem essa fivela aqui, porque essa marca usa essa fivela, né? Aí, ó, pessoal, tá, mano, ó. Parece uma coleira grossa, Coleira de elefante. uma fivela, mas também o cara que levanta 200 quilos tem que ser elefante, não. Ó, os maiores agachamentos do mundo, os maiores levantamentos de terra do mundo, usam esse material aí. Esse material. Esse material. Especificamente esse aqui. Então tem o Ray Williams, que é um americano. Eu acho que o recorde mundial é 470 de agachamento, eu acho. Não tenho certeza. De agachamento raw, né? Ele fez com esse tipo de cinto, com esse material aqui. Esse daí é permitido no No powerlift. Já no powerlift equipado, qual que é a diferença? O cinto é o mesmo, a munhequeira é a mesma. O que muda é isso aqui não existe, passa a ser a faixa de joelho. Sabe aquela faixa que parece uma faixa? Então é esse mesmo material aqui que é uma faixa. Enrola, né? Enrola no joelho. Funciona. E além disso, um macaquinho. E esse macaquinho é como se fosse uma lona de caminhão elástica. Então quando ele vai agachando, ele chega lá embaixo, vai fazer os 90 graus, ele sobe. Então o cara que faz, por exemplo, eu faço 212 de agachamento, se eu soubesse usar o material específico do agachamento equipado, provavelmente eu fazia uns 310, 315 de agachamento. Porque tu coloca muito mais carga. Entendi. Muito mais carga mesmo. No supino, o material mesmo. O pessoal às vezes usa joelheira, às vezes não usa, às vezes sapatilha é diferente.
E no supino o pessoal costuma às vezes usar um cinto mais fino, que é igual aquele de weightlifting. Eu uso esse daqui diretamente porque eu acho mais confortável, para ficar com a lombar correta. E no supino equipado é uma camisa de força. Como se fosse uma camisa de força, a pessoa fica com o braço esticado assim, ele vai baixando, 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 e quando chega no peito ela faz uma alavanca pra cima. Ah, ajuda. Eu já vi esse daí em algum lugar, em algum vídeo, uma coisa assim, que não sei. E aí esses material não acham muito no Brasil, tem que importar. Tem algumas marcas aqui no Brasil, mas tem que importar. Hoje tem uma marca no Brasil, até para quem estiver interessado, chama-se HipMax, que eles têm esse material aqui, a joelheira, a munhequeira e a cotoveleira, tem no Brasil, então é interessante. Agora o restante tem que importar. Tem alguns materiais aqui, mas não é a mesma qualidade. Mas é bem acessível, né? Não é tão proibitivo assim para começar no esporte. Porque quando tu vai começar a usar esse material, tu não vai usar com qualquer carga, né? Sim. Então é quando tu colocar acima de 75%, abaixo disso é interessante tu não usar. Sim. Ou dependendo do volume de treino que tu estás. Então hoje, como eu estou muito próximo de competição, faltando aí 1 mês e meio, 2 meses, praticamente quase todos os exercícios que eu vou fazer, eu estou usando o material Porque já está preparando. para evitar uma possível lesão. Porque é o momento mais crítico, né? Tá. Eu tenho uma pergunta, duas também. Posso fazer duas perguntas? Pode. A primeira é assim, qual que é o horário normalmente da competição? De manhã, à tarde, qual que é normalmente o horário que... São 2 flights, normalmente um flight pela manhã. Normalmente que horas? Às 9? Começa em torno de 9h30, 10 horas esse flight e vai até 1h30, 2 horas. Entendi. Terminou esse, lá para umas 3 começa o segundo flight, e aí vai até umas 7h30, 8 horas. Entendi. Então são 2 flights. Essa pergunta seria porque assim, para você não seria mais interessante você treinar especificamente nesse horário? Se possível, lógico, né? Não dá. Não dá? Isso não dá porque Por causa desse horário. existe um sorteio, uma organização pelas categorias. Então, normalmente o atleta não sabe qual que é o dia e qual que é o horário que vai competir. Só depois que tem a nominação final que ele vai saber. Entendi. Então, normalmente o que eu procuro fazer, o que eu faço em treino, eu faço na competição. Em termos de alimentação, em termos de rotina, tudo igual. Para chegar na competição só simular O que você fez no treino. o que eu uso às vezes a mais é aqueles intratreino que o pessoal fala, né? Que são aqueles carboidratos, para dar uma glicose, um nível de glicose maior. Entendi. Tá. E aí a segunda pergunta é mais especificamente nessa questão assim, qual que é o retorno financeiro que você tem? Você não tem, compete por alegria e gosto mesmo, porque é um esporte relativamente caro também. Todo mundo acha que não, mas assim, cada competição você tem que ir lá para onde você vai em São Paulo, hospedagem, tem tudo. Tem tua alimentação que deve ser extremamente caro, ninguém imagina, né? Mas o que é caro hoje em dia é a alimentação, né? Você come uns 30% do orçamento. Quase 30% do orçamento. Acho que toda casa é assim. Né? Não, mas no seu caso, às vezes até um pouco mais. Talvez pela quantidade de carbo, talvez você tenha que aumentar muito carbo, né? Não é igual a hipertrofiar, tem que enfiar proteína, mas às vezes é muito mais carbo, não sei, estou dizendo assim, supondo. Mas assim, é um esporte caro, você tem que comprar todos os equipamentos importados, né? E hoje você comprou os equipamentos. Mas mesmo assim, vai chegar uma hora que você vai comprar uma anilha. A anilha é extremamente cara. A barra olímpica, mais sei lá, acho que são 5 quilos. Eu lembro, cara, na pandemia antes, né? Durante a pandemia eu vi R$1.000, cara. É a barra olímpica e mais 5 quilos. 2 anilhas, 5. Isso é proibitivo. Então, o que eu fiz de montar um centro de treinamento em casa, isso era um sonho meu e da minha esposa. Então, nós nos preparamos para que nós pudéssemos concretizar esse sonho. Mas ele não é um sonho acessível de maneira rápida assim, tá? Sim. Porque realmente o peso olímpico, só para ter uma ideia, uma barra de powerlift ela custa acima de R$2.000. Uma barra de 20 quilos. Então realmente é proibitivo. É tudo por peso, né? É tudo por peso. As anilhas, por exemplo, que são 25 quilos, 20 e tudo mais, é por peso, é por quilo e é caro. Mas se você tem a ideia de treinar para a vida toda, que é o nosso planejamento, por exemplo. A sua esposa faz também? Ela faz weightlifting. Diferente, né? Daí eu tenho umas anilhas específicas para treinar. Mas ela estava fazendo agachamento, faz tudo. A base é igual, né? Não é tão diferente, né? O material aqui,
eu comprei por mais por um desejo próprio, mas queria umas alternativas mais interessantes. Existem outras marcas, só que quando o cara começa a competir a nível nacional, almejando um nível internacional, nas competições internacionais é só material oficial. Então, comprar outros. Exatamente. E aí o que eu faço assim, em termos de viagem, né? Quando tem uma viagem, por exemplo, já competi em Curitiba, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto. Então quando eu vou fazer esse tipo de viagem, eu procuro tirar uns dias de férias. Então eu faço dois, três dias a competição e depois eu acabo conhecendo a cidade, fazendo algum passeio diferente. Então eu aproveito para levar a esposa para fazer alguma coisa comigo nesse sentido. Então, para ter esse contraponto. Quem é profissional da área, então, por exemplo, profissional de educação física, às vezes tem nutricionista, tem também fisioterapeuta que compete, eles também conseguem viver um pouco do esporte. Porque eles vão a alguns campeonatos internacionais que também tem reconhecimento financeiro e também tem patrocínio. Então eles acabam tendo um retorno. Tem alguns atletas aqui no Brasil que eles têm patrocínio de marca de suplemento, dessa própria marca aqui da SBD, de outras marcas americanas também tem. Então tem esse reconhecimento por parte dos atletas também. E numa competição internacional tem retorno financeiro, que normalmente é em euro, o pessoal paga em dólar. Melhora um pouco, né? Mas aqui no estadual não tem nada. Mas eu conheço muitas pessoas, tanto aqui em Campinas, tem um rapaz que é uma referência nacional aí, ele vive do esporte. Mas eu falo porque ele vive do esporte, porque ele se destacou no esporte, e aí o ecossistema em volta dele, em termos de personal, ele é da educação física, né? De consultoria, tanto a nível nacional e internacional, procuram ele para poder seguir uma rotina de treino. É tipo coach também. Isso, é um coach. O meu treinador, por exemplo, ele além de ser atleta, ele é personal, então ele vive do esporte diretamente. Entendi. É igual o Vitor e a Gabi do Brasil. Mas aqui no seu caso é exatamente por isso que eu te perguntei, porque eu sei que você não é da área especificamente, né, do treinamento físico. Então é um gasto. Isso, mas quando tu vê na competição, desculpa te interromper, na competição aparece lá a foto do atleta. E a foto do atleta aparece a profissão dele. Tanto pela médico, engenheiro, educador. Tem muitas pessoas que são de outras áreas que competem. Porque normalmente a característica do cara do powerlift ou do atleta é o cara que quer se desafiar. Sim. Porque a sensação que dá depois que tu levanta um peso que tu não imagina que tu vai. Porque a dificuldade toda, como tu comentou, o cara fez 4 repetições e tinha sobra para mais 2, certo? Se ele fizesse uma só mais pesada, qual que ia ser a dificuldade dele? Provavelmente ele ia conseguir fazer. Só que a dificuldade que ele teria era manipular uma quantidade alta de peso, ou seja, saber sair com o peso alto. Então quando tu saca a percepção que tu tem, tu não vai conseguir fazer movimento. Então quando tu tira 200, eu tentei fazer 220 na competição de agachamento. Parece que a barra está te empurrando para baixo. Tu está aqui, ó, parece que ela está te empurrando. E tu não imagina que vai conseguir fazer. Tanto que eu não fiz porque eu senti uma dor aqui, né? Então eu acabei desistindo de fazer o movimento. A força que ele tem é impressionante, né? É impressionante. Mas só que assim, o problema também aí cai em vários outros episódios que nós já falamos. A falta de movimento. O João faz quanto tempo? 2016, né? 2016. Quase 6 anos. 6 anos, treinando. Então assim, não é da noite pro dia que ele levanta 200 quilos. Então assim, só que lógico, incrível, mas ainda assim, apesar de incrível, é exatamente isso. Ele nunca parou e ele tem um preparo. Só que, é o que você falou, é incrível desde que nós nos preparamos. Porque senão, muitas vezes, né, principalmente adolescente hoje, vai ver um vídeo seu, o cara faz 10 de leite com 200. Eu vou fazer isso na academia amanhã, cara. E aí o cara faz sem técnica, o cara faz, sem progressão. Não recomendo, Tem que seguir uma orientação. Mas isso é muito comum. Às vezes, né, eu tô lá na academia, eu vejo muitos adolescentes, cara, eles estão vendo assim, YouTube, cara. Fazendo. Cara, eles aprenderam no YouTube. Não tá errado, assim, aprender o movimento no YouTube,
mas assim, cara, é diferente. mas não Vocês, pode... não sei se vocês viram, tem um cara na internet, é o Anthony, que é o cara que se veste de lixeiro. O Anatólia, Anatólia. Ele tem a mania de fazer que tá limpando a academia. Isso. E ele pega lá e saca o peso com uma mão só. O cara olha, não, mas isso aí é fácil de fazer. Mas nem sabe a história do cara. O cara é um powerlifter. Exatamente. Que faz 300 de terra, pesando 70 e poucos quilos. Ele é powerlifter. Ele é powerlifter. não sabia disso, achei que ele era Então, pra ele pegar 100 quilos é muito fácil. Sim. Sem contar que ele faz outros esportes também. Entendi. Então o cara é muito forte. Então pra ele é normal. Só que o cara não pode chegar aqui, vou começar a treinar hoje e daqui a pouco eu já estou colocando o pesão. Tu pode ter vamos dizer assim, uma genética boa, porque tu tem força bruta. Então pega aquele cara que todo tempo carrega o cimento, o cara vai ter uma força natural. lógico. E se potencializar ele com a técnica, ele vai lá para cima. Só que é uma caminhada, devagarinho. Só para ter uma ideia, quando eu comecei a treinar, eu não fazia 100 kg de agachamento. Não fazia. Não fazia 70 kg de supino. Progredindo na escadinha, né? A única coisa que eu fiz bem assim a primeira vez foi o terra, por causa que eu tenho um braço um pouco mais longo, então facilita no terra. Entendi. Mas não, eu tive que ir aprendendo a técnica. Outra coisa que faz muita diferença, e as pessoas não dão importância a isso, até recomendo para vocês, galera. Priorizem a mobilidade. Quadril, tornozelo, ombro. Se não treinar a mobilidade, esquece. Tu não consegue agachar. Outra coisa também importante, né, além da mobilidade, é progressão. Porque aí volta tudo pra gente. Você pode ser forte o suficiente, mas se você treinou hoje, né? Tá começando agora. Pô, você tem uma genética boa. Trabalhava lá com obra, agacha com 100. Daqui a um mês você já tá com 150, sabe? Daqui a um mês e meio você tá com a gente. Tendinopatia, tendinite patelar, né? Tendinite. Porque o tendão, ele é o tecido mais ingrato que tem do corpo. Ele não acompanha? Nunca acompanha. A força acompanha. O problema é o tendão. Exato. Só que é exatamente isso que é muito comum pra gente ver isso. Esses históricos de dores, tendinite e tudo. Porque a tendinite nada mais é do que assim, ocasionado por o que a gente fala de overuse, né? Sim. Muito uso, excesso de uso. Mas não é somente o excesso de uso, é o mau uso. Às vezes a gente não usa esse termo, né? Mau uso, que é exatamente isso. Você usou, é uma sobrecarga? Depende. 3 repetições é muito? Não, mas assim, questão mal, né? Uma carga extremamente que não acompanha, né? O músculo acompanha, porém o tendão não suporta, porque é um tendão que não foi preparado para isso, né? Em tempo de maturação. Tudo. Eu aprendi errando, obviamente. Né? Mas depois que eu aprendi a importância de ter uma preparação antes dos movimentos, ou ter um momento específico para a fisioterapia. Então, por exemplo, ombro, manguito, fortalecimento do manguito, tudo que é questão com o ombro eu fortaleço, quadril, flexores eu fortaleço, tornozelo também. Por quê? Porque são grupos musculares, tendões que são recrutados na hora do movimento, que eu não treino especificamente para eles no powerlifting em si, mas eu tenho que treinar de maneira isolada, para poder me ajudar no powerlifting. Só que tem um lado também, João, que aí você está em boas mãos, né, do Fabiano, por quê? Não só por ser o Fabiano, mas assim, por o Fabiano ser fisioterapeuta. Agora a gente tem que puxar um pouco para nossa linha. Porque uma coisa é você, como aluno, né, como atleta, falar, estou com falta de mobilidade por causa daqui. Se você não sabe qual que é a sua falta de mobilidade. Aí entra na nossa parte, a gente fala, cara, você tem um encurtamento capsular, que imagina, você pode fazer vários alongamentos. Você acha que começou comigo, ele achava que era o reto femoral, eu fui palpei e tinha dor de pessoas. Ele era adutor, né? Você não era adutor. Não, era a flexão do quadril e foi o tibial. Eu tô com a dor aqui e tal, falei, não é adutor não? Eu falei, não, adutor não é. Palpei aqui em cima, bem na crista, falei, é pessoas, Então assim, aí entra um pouco, graças a Deus, você está com o Fabiano e aí isso te ajuda. Mas quantas pessoas às vezes falam, falta de mobilidade, e às vezes o cara tenta ir além, o cara tem uma restrição articular que ele não sabe. Pode ser tendão, pode ser cápsula articular, pode ser o próprio músculo, sei lá, por algum movimento que ele teve lá atrás, que nem se você jogava bola,
Pô, você teve uma fibrose aqui, você nunca tratou, tem uma fibrosezinha aqui, você não vai conseguir ganhar movimento naquele local específico, porém no resto você consegue. Aí tem que ser um trabalho longo, junto com a fisioterapia e tudo. Mas é uma coisa interessante isso, que você, o trabalho, né? Tô falando agora. Ele faz as coisas à parte, ele treina, ele faz a musculação, faz manguito, faz um monte de coisa. E ele faz o recovery toda segunda-feira. Trata o cabo longo, às vezes recupera o posterior. Ele fala, semana pegou o adutor, trata o adutor. Então não tem um lugar específico, mas a gente previne já o que ele sentiu durante a semana. Qualquer dorzinha você já tá. E eu converso com o treinador também. Então, eu estou com alguma dor que está estranha, que eu sei que não é o normal, tira a carga, continuo treinando com uma carga menor, mantendo ativo, para que depois que passe a dor, volte a treinar novamente. Entendi. Então, isso é importantíssimo. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês, ver se vocês sabem. Quando que começou o powerlifting no mundo, assim? Cara, deve ser coisa dos gregos e romanos lá. Os caras faziam. No mundo? É. Como esporte? Powerlifting como esporte? Como esporte. Vamos ver se vocês acertam. 1970? Depois tudo aí. Não, 70. Eu tô chutando 70. Deixa eu ver, 50 era tiozinho de terno. E em qual país começou? Bulgária. Deve ter sido lá na leste europeu. Certeza. Louco, né? Não. Começou na década de 50, 60. Ele teve como base ali a questão do halterofilismo, então nos Estados Unidos. E aí em 60 surgiu a primeira federação, que é a International Powerlifting Federation, que é a IPF. Americana. Americana. E aí em 1972 ela surgiu, essa federação, e ela começou a ter o primeiro campeonato de levantamento de peso básico. E isso foi crescendo. Por volta de 73, mais ou menos em 80, veio a CBLB, que é a Confederação Brasileira de Levantamento de Peso Básico, que existe até hoje. Então começou nessa época. Então nós podemos dizer que o powerlifting começou na década de 50. Nos Estados Unidos. Só que onde é que ele é mais utilizado hoje? Aqui no Brasil é pouco conhecido, tá? Se o cara olhar o universo do futebol, do vôlei, ele é muito pouco. Mas nos Estados Unidos ele é a base do futebol americano. Sim. Ele é a base no leste europeu para rugby, cricket. O Brasil não é bom nesse esporte. O atletismo usa bastante também, fora daqui, porque é força bruta. Eu usava, eu falo todo mundo, eu usava quando eu tinha o professor Unicamp, ele fez mestrado e doutorado em judô. Legal. Ele colocou 1 ou 2 repetições que a gente fazia, só que eu não fazia em peso, eu fazia e jogava arremesso de saco de peso. Que é como se fosse o strongman, né? Judô. Jogava o saco, fazia remada com kimono. Sim. Só que carga 1 ou 2, 1, 2, acabou. Entendi. Então o treino ele montou um negócio. Quando eu comecei no powerlifting, nessa academia que eu treinava, que era específica de powerlifting, tinha uma galera do jiu-jitsu. Então tinha uma academia próxima que era focada em jiu-jitsu para os caras para competição. E os caras faziam lá só agachamento em terra. Só isso. E aí os caras comentaram assim, eu vi eles dando um relato lá, que quando eles começaram, a estabilização deles era quando eles estavam fazendo powerlifting depois de 3, era outra. Então muito mais base. Sim. A base. Porque é muita força, né? Um exercício Que é força explosiva, né? Um exercício que a gente não pode dizer que ele é completo, porque não é 100% completo, mas dos 3 que compõem, né, o powerlifting, o levantamento de terra. É um dos mais importantes, porque além de pegar quadríceps, a gente sabe que quadríceps está relacionado a uma infinidade de coisas, redução de risco de doença cardiovascular, redução de risco de queda no nosso caso, redução de mortalidade como causa geral, tem um monte de coisa. Só que aí o que acontece, eu lembro que por experiência própria, eu treinava barra fixa. Sim. Fazia 6, 7, 8, comecei o deadlift. E começou a ter muito mais pega e nem fazia assim pensando com ênfase no dorsal. Sim. Fazia deadlift. Começou aí 15, 16, 17 na barra fixa. E o meu peso continua igual. Então assim, ele é um exercício que nem você falou. Ele ajuda muito na estabilidade. Às vezes a pessoa fica lá na prancha, um tempão. Cara, 1 minuto. Cara, você tá perdendo tempo, cara. Assim, não sou contra. A gente passa, por exemplo, recurso da fisioterapia. O cara não vai conseguir agachar, óbvio. Mas assim, o cara saudável, o cara... Não, eu tô fazendo
para pegar o meu core. Cara, o teu core vai ser trabalhado no deadlift, teu core vai ser muito melhor trabalhado no bench press, teu core vai ser melhor trabalhado no squat principalmente. É mais, eu acho que é até mais, porque o deadlift tem um pouquinho mais de estabilidade, né? O agachamento é o tempo todo. Você tem que ter um core forte. Muito mais. Então, assim, são exercícios extremamente diferentes, né? E é o que você falou, base, né? Sabe um esporte que é muito legal, que eles fazem muito, entre as competição, além do esporte deles, o futebol americano, Sim. Universitário. O cara tá lá treinando, só que os caras têm um hack lindo, tudo. Aí o cara vai lá, só que os caras fazem os dois, né? Às vezes eu já vi o cara fazer supino, 50 repetições, mas o cara não faz com 10 quilos, o cara faz com ponte, 1, 2, os caras falam, vai. Aí o cara às vezes agachamento, o cara coloca aquelas bases entortadas, tudo, os caras batendo, vai, incentivando, o cara agacha uma, todo mundo, tudo jogador de futebol americano. Sim, eu tive a oportunidade de jogar rugby uma vez na Austrália com os fijianos, do país de Fiji. São uns caras gigantes, assim, muito grande. E o cara treinando na academia, que nós estávamos treinando, e o cara fazia assim, botava tipo uns 250 de agachamento e fazia um assim. A perna do cara era esse era muito forte, cara. Aí ele leva um teco e rápido, né? E não cai, né? Não, leva um teco, pum. É aqueles caras que o rugby é bem diferente, né? O cara bate, o cara sai daqui. Porque é muito contato físico do rugby, mas só físico. E os caras são muito fortes. Muito bom, né, E assim, não era um cara, não, a média deles eram uns caras muito fortes, eles treinavam todo dia pesado na academia. Entendi. Então, a base, que eu acho que é a base da musculação, se o cara chega na academia, faz agachamento no dia de quadríceps, no dia de posterior faz um terra, no dia de costa faz um terra e faz um supino bem feito, cara, vai ter uma base muito boa. Não precisa competir, mas tu pode fazer essa base e tu vai ter uma vida tranquila em termos de musculação. Netflix mostra muito isso, né? Netflix, o documentário do Arnold mostra isso. Porque os anos 70, né? A base deles era... E não existia o articulado, né? Exato. Não tinha livre. Era livre. O que era a base? Era o powerlift mesmo, entendeu? Squat, forte também até hoje. Cara, ele é fantástico. Tem um guri americano que ele veio do futebol americano pro powerlift. Ele acho que é recordista júnior da categoria dele, 120 mais, assim. Quase 400 de agachamento. Com menos de 25 anos. É absurdo. É muito forte. É muito forte. É absurdo, né? Então, o que nós olhamos, o que eu vejo assim? O cara que está no nível nacional, que é o meu caso, estou mais ou menos aí de 5, 6 anos no nível nacional. O cara que passou de 6 anos, 7 anos, está no nível sul-americano. Acima de 10 anos, o cara está no nível mundial. E tem os caras fora da curva, mas com certeza, se olhar para trás, quando ele começou no esporte, é um tempo muito lá atrás. Tem muita gente que migra. Tem um cara no Brasil que ele migrou do weightlifting para o powerlifting. Então ele era atleta do Pinheiro. Já sabia fazer o movimento. O agachamento e tal, ele foi para o powerlifting, que era muito forte. Sim. O cara hoje ele é melhor na categoria, tem 105 quilos, porque ele já vinha numa trajetória de um outro esporte que não vem de peso também. Entendi. Então tem bastante disso. Bacana. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Já Acho mais que- uma hora de programa. Então, mas bacana. Não, mas foi Foi legal, um negócio diferente, né? É bem diferente, eu acho que é um tema desconhecido para grande parte da população. Eu acho que é legal que você expôs, assim, que são a base, todo mundo vai conseguir treinar, entre aspas, né? Quem quiser iniciar, lógico, começa treinando numa academia, pode ser de rede, pode ser onde quiser, mas assim, aí depois, se possível, né, sempre pegar uma ajuda, né, de um coach, um personal, alguma coisa, evoluir no esporte, né, e também, sempre que puder também, gente, eu acho que uma coisa que é importante é, se tiver dúvida, manda para quem faz, entendeu? Não faz sozinho. Não fala assim, vi no YouTube e vou fazer. Exato. Pergunta ali, né? O João tem rede social, pergunta lá, manda lá, a gente vai deixar escrito, né? Dele, Bom, bom, então já aproveitar, né? Agradecer de novo nossos patrocinadores, Botica Artesanal, Farmácia de Manipulação, agradecer a Que Sabor. Que Sabor, o João vai ganhar um kit aqui da Que Sabor para ele levar para casa. Olha aí, Olha a farofinha com pimenta, né? Vocês falaram bastante também, essa farofinha aqui. Essa Aqui é a batata palha. Essa não é a farofinha? A batata palha. Batata Então palha. essa daí. Essa Não batata tem a palha. farofinha? É a pimenta. Pimentinha. Ah, de coqueiro, essa aí. Isso, ó.
Essa sim, cara. Pode comer pipoca, pipoca tá no cardápio, não é? Ó, aí, ó. Olha, pipoquinha. Manteiga já, sabor. né? O que mais? E hoje não, gente, que legal. Que sabor. Não, caldo de Caldinho. legumes. Aí, ó. Olha lá, uma variedade de coisa, hein, gente? E Ó, mano. essa é top, né? o que é Essa aqui? é Uma maionese. É, uma maionese pra Você come com hambúrguer, é bom pra caramba. Nossa. Obrigado, hein? Imagina, obrigado a você. Obrigado, pessoal daqui Sabor. E aqui o vale do nosso amigo Zé, do Katori. Aqui você vai lá comer um rodízio japonês lá, pega o que você gosta lá, fala com ele, monta pra você lá. Come bastante salmão e muito arroz. Muita luz, Arroz. Carboidrato, Carboidrato, né? É só passar lá, o Zé vai atender você lá, fala que você veio no Pó Difícil. Super bem. E tá tudo em casa. João, obrigado pela presença, cara. Agradeço. O João veio de Vinhedo também, deixou de fazer os deveres dele para vir aqui, né? Agradecer de coração, obrigado, super explicação. Vai ficar, gente, o vídeo vai ficar no ao vivo do YouTube. Isso. Depois o Hugo solta o editado para todo mundo ver e os cortes depois posteriormente. Exatamente, né? Agradecer os inscritos no canal. Estamos com Muito mais de obrigado, 3.000 crescendo inscritos. cada vez mais, né? Crescendo demais o canal. Obrigado quem assiste, pelo menos 5, 10 minutinhos, já ajuda a gente demais. Sim. Assiste o comercial que ajuda a gente demais também. Ajuda a gente, né? Pode pular, mas deixa um pedacinho passar lá que ajuda nós, o comercial que passa lá no YouTube, né? E agradecer as outras mídias sociais, TikTok, o Instagram, tá todo mundo ajudando, crescendo. Quem puder sempre, que puder, dá um joinha pra gente, compartilha, porque isso faz com que o YouTube reconheça que é um vídeo interessante, tá? É um vídeo que vale a pena. Tem alguns conteúdos que nós já postamos, tanto no formato de short, formato de vídeo mesmo que viralizou, do Chicão, tá bombando, né, Fábio? Pintura articular tá sensacional. Então assim, provavelmente foi isso. O YouTube reconheceu que ele é um vídeo, um conteúdo muito bacana, né? Está viralizando, né? E espera que continue crescendo assim, né? Crescendo, o canal tá indo. Estamos aqui de Casa Nova, espero que essa aqui a gente não mude mais, gostamos bastante, né? Agradecer a nova casa, né? A Speech 019 fica aqui na João Herbolato, né, Fábio? Quem tiver interesse em sala de reunião, em sala de podcast, é uma casa feita, o cara construiu com todo detalhe. Tatuagem, quem tiver interesse em fazer tatuagem, aqui, cara, espaço sensacional lá embaixo que ele montou. Gente, é só vindo. O Hugo vai deixar o contato também da Spirit 019 aqui. Isso. E depois vai colocar na nossa tela aqui também. Tá bom, gente? Sim, obrigado de coração, obrigado, João Kerman. Estamos aí à disposição. Valeu, João. Valeu, Fábio. Obrigado.